Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos e irmãs ali da Assembleia de Deus Ministério Novo Viver. Amém? Hoje nós estaremos fazendo essa lição pelo modo online, devido a gente não ter escola bíblica dominical hoje, porque hoje é véspera de Natal e eu já quero desejar a todos vocês um ótimo Natal, que vocês sempre lembrando da bênção que representa todo. Bom, hoje nós estaremos estudando a lição de número até os confins da terra e nós estamos falando sobre missões. Aqui nós temos na lição de número 13, nós temos o seguinte título: O propósito de missões. Amém? Nós estamos estudando esse tema de missões pessoal da mídia que nos apoiou durante esse trimestre, né? A agência missionária que fica em Paranoá, ali na entrada do Sobradinho dos Melos. É uma agência excelente, muito gabaritada. Os irmãos que estão estudando lá nos ajudaram bastante. Eu quero deixar aqui meu agradecimento a cada um deles. Eu acredito que a igreja foi muito abençoada durante esse período, tá? Hoje nós vamos trabalhar a ideia de o propósito de missões, né? Nós já estudamos diversos temas, né, até agora. Por exemplo, a lição de número 1 fala sobre a grande comissão, um enfoque etnocêntrico, a ideia de que nós devemos evangelizar povos de todas as tribos e nações, ser divina, né? E aí tem tudo a ver com a nossa lição de hoje. Por exemplo, no texto que está escrito em Marcos, capítulo 16, versículo 15, o Senhor Jesus disse assim, né? Ide por todo o evangelho a toda criatura. A gente sabe também que tem uma variação dessa mesma ordenança lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19, versículo 20, essa ideia de evangelho sinótipo, né, que tem uma narrativa semelhante dos mesmos fatos. Mateus escreve essa mesma maneira. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Aqui nós entendemos que nós temos importância aqui nessa terra como o corpo de Cristo aqui presente, ou seja, Jesus está presente através da igreja e nós, como corpo de Cristo, devemos fazer algumas atividades que nós chamamos de obras, né? E aí nós temos um corpo de Cristo aqui na terra, que é ir por todo mundo, fazer discípulo de todas as nações, né? E então a gente pega aqui essa ideia de Mateus e de Marcos, de que nós temos que evangelizar, que nós temos que fazer discípulos. Não é só anunciar, mas é também fazer discípulos que façam outros discípulos. E aí nós vamos para a lição número 2, né, que fala a sua origem na natureza de Deus. Então, nós temos que Deus foi o iniciador das missões, ao sair do seu lar celestial, do seu trono, e encarnar na criação, entrar aqui e fazer parte da humanidade. Jesus Cristo, ele então começa a missão que é de resgatar o ser humano, não só o ser humano, mas toda a sua criação do pecado, né? Então, a natureza geme com dores de parto, esperando a redenção. Em Romanos capítulo 8, no mundo como um agente missionário. E aqui ele nos deixa para continuarmos essa obra. Então, a origem das missões ela começa em Deus.
Nós não temos uma missão que é nossa. Nós estamos entrando na missão que é de Deus, a humanidade. A nossa parte nessa missão é anunciar o reino de Deus, anunciar o evangelho, né? E fazer discípulos, assim como Jesus Cristo fez discípulos nos apóstolos, e os apóstolos fizeram outros discípulos até chegar em nós. E nós devemos fazer o mesmo, ensinar tudo aquilo que nós aprendemos. Amém? E aí nós temos exemplos de missões transculturais no Antigo Testamento, a lição de número 3 vai falar, por exemplo, de Elias, a viúva de Serepta, de Elias. Nós temos as missões transculturais do Novo Testamento. E aí nós temos o próprio Jesus Cristo, o exemplo dos apóstolos, Atos dos Apóstolos descrevendo as missões. E aí nós temos uma perspectiva pentecostal de missões. A perspectiva pentecostal, ela dá muito espaço àquilo que não deveria ter sido tirado em algumas correntes, algumas linhas teológicas, que é a do papel do Espírito Santo, que principalmente do século XX para cá foi totalmente os movimentos teológicos começaram a dar mais atenção ao papel do Espírito Santo e o principal foco assim das missões pentecostais é deixar um espaço para o Espírito Santo agir, ou seja, o foco é o Espírito Santo que dá. O Espírito Santo conduz a igreja. O Espírito Santo desperta a igreja para o evangelismo. E essa é a principal contribuição para as missões. Temos um crescimento enorme do início do século XX para cá, com as contribuições pentecostais, no que diz respeito às missões. Você ir fazer missão, mesmo que você tenha muito receio, confiando de que ele vai te dar uma palavra, e assim todas as pessoas iam e evangelizavam. E por isso que as igrejas pentecostais cresceram muito no século XX. E, por exemplo, no Brasil, as igrejas pentecostais representam a maior quantidade, o maior percentual dentre as igrejas evangélicas na quantidade de membros, né? E aí a gente tem orando, contribuindo e fazendo missões, essa tríade missionária, né? Não é simplesmente só ir e pregar o evangelho, mas a missão evangelística, ela começa na oração. A oração é muito importante. Quem nunca se dobrou o joelho não vai ser, né? Então, a oração é o início de tudo. Orar pelas almas, orar pelos necessitados, orar por aquelas pessoas que estão presas nos seus próprios desejos, que estão presas nesse círculo vicioso do pecado. Então, tudo começa com oração. Depois vai para a contribuição. Então, você, assim como todo missionário precisa ter uma base, essa base é responsável pela oração e pela contribuição financeira. Essa base é a igreja, né? Então, a igreja, ela sustenta o missionário através de orações, através de contribuição para que ele possa estar no campo, pregando o evangelho. E esse é o exemplo que a gente vê, por exemplo, na igreja de Antioquia, né? Então, o que aconteceu na igreja de Antioquia? O Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para aquela obra, a igreja ficou como uma base, e ali eles oravam, eles ajudavam em contribuição a cada igreja que ia sendo formada durante a viagem missionária de Paulo, eles passavam a ajudar. Queria que isso representasse um objetivo estranho para ele, no sentido de que ele estaria fazendo a obra missionária só com perspectiva de ganhar dinheiro, né? Então Paulo ele tinha uma preocupação nesse sentido, mas ele muitas vezes ele fala que o obreiro ele é digno do seu salário, né? Então é importante a gente entender isso, não só né, no sentido de missões, né? Porque como eu vou falar um pouco mais rápido das demais lições que nós tivemos até aqui, mas é importante a gente entender que o missionário, ele é um obreiro formado pela igreja, né? Então, a igreja, ao negligenciar essa formação, surgiram diversas instituições
missionárias, desvinculadas das igrejas, que se responsabilizam, né? Então, esse é um das igrejas do século XIX em diante, as desvinculadas das igrejas, responsáveis pelo papel de formação. Antes disso, a formação cristã nas doutrinas acontecia principalmente nas igrejas, e aí passou a ser feito em seminários, em institutos evangelísticos, porque a igreja, de certo modo, fica fechada em si mesma. E ao invés de ensinar as doutrinas básicas, fica ensinando comportamentos, e aí a gente perde um pouco o foco, e os cristãos que estão dentro da igreja muitas vezes não conseguem explicar as doutrinas, não conseguem pregar de uma forma eficiente, né? Então surgiu essa necessidade de se fazer instituições separadas, desvinculadas das igrejas, para ter um foco na formação. Mas o que é importante? O missionário, ele é um obreiro formado pela formas de fazer missões. As três elas caminham juntas, as três elas precisam existir, que é a oração, a contribuição, principalmente financeira, e o campo, que é o missionário que está lá realmente trabalhando e falando e agindo, né? Então, nós temos essas três maneiras de fazer missões. E todas elas envolvem uma dedicação extrema. Identificar que isso é a missão da igreja, né? Fazer missões, anunciar o reino de Deus. Essa é a missão da igreja. Jesus Cristo nos salvou. Por que nós estamos aqui? Porque tem alguma coisa para fazer. Então, isso é importante a gente identificar. Nós não estamos aqui como se a gente estivesse esperando Jesus Cristo, ele esqueceu da gente. Não, ele nos deixou com uma missão e nós não podemos ser negligentes nessa missão, porque muitas vezes a gente só pensa na questão de esperar Jesus voltar. A gente está aqui, a gente padece, mas um dia a gente vai para o céu, e muitas vezes a gente esquece que a gente tem uma missão aqui na Terra. Por que nós não estamos com Jesus agora? Porque nós temos uma missão na Terra. E se nós formos negligentes nessa missão, significa que nós não somos dele. E isso é importante a gente entender. Amém? Então, a igreja e o sustento missionário fala sobre missionários fazedores de tenda, ou seja, usar a sua própria profissão para te sustentar no campo. Muitas vezes a sua profissão é aquilo que te possibilita entrar em algum campo. A gente tem muitas vezes os exemplos brasileiros, quando eles vão evangelizar ali na janela 1040, né? Então, onde tem muito islamismo, né? Então, ali no norte da África, um pouco da Ásia, ali na região da Índia, da China, e muitas vezes os brasileiros conseguem países através da sua profissão, por exemplo, um treinador de futebol, e através dessa profissão ele consegue se sustentar lá no campo e também conseguir público para que ele possa evangelizar. E muitas vezes é um trabalho longínquo. Por exemplo, ele consegue uma escola de futebol para crianças, e lá nesse ambiente ele consegue falar de Jesus aos poucos. As crianças não se convertem naturalmente, mas quando elas tiverem ali 30, 40 anos, elas já vão ser mais abertas à mensagem do Evangelho, os seus filhos, consequentemente, mais, e aí essa é a principal estratégia nossa, né? A estratégia do islamismo, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, é a ideia da gestação, né? Então, uma pessoa do Islã, ela se casa com uma pessoa que não é do Islã, tem vários filhos e eles seguem o islamismo, e assim o islamismo cresce. A nossa estratégia é mais de evangelismo, é mais de confronto, e a gente precisa entender isso, porque a nossa natalidade ela também está diminuindo. Então, os muçulmanos têm mais filhos, os cristãos menos filhos, e a religião muçulmana ela tem crescido muito. A gente precisa entender toda essa dinâmica, amém? Aí fala um pouquinho da igreja perseguida, ou seja, toda a história do evangelismo durante todos os séculos, né, de Atos dos Apóstolos até hoje, a perseguição da igreja. O modelo de
lição da igreja de Antioquia, que é um modelo assim que a gente precisa atentar, que é aquele do Espírito Santo conduzindo, que é aquele em que a igreja é uma base para o missionário, né? E aí nós chegamos no propósito de missões, que é a nossa aula de hoje, tá? Então, a lição de número 13, ela vai falar sobre o propósito de missões, e a gente vai comentar um pouquinho sobre ela, de uma maneira bem simples, né? O texto áureo da lição, ali, capítulo 9, versículo 16. Ele diz o seguinte, esse versículo: porque se anuncia o evangelho, aqui é Paulo falando, não me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Muito pesado, né? Então aqui nós temos ao mesmo tempo um sentimento de obrigação de Paulo. Precisa pregar o evangelho. Isso é diferente para nós? De maneira nenhuma. Da mesma forma como Paulo ele sentia que é imposta essa obrigação, a gente precisa sentir a mesma coisa. Lembra que como eu sou de Cristo, esse sentimento precisa estar em nós também. A verdade é a toda imposição divina. E aí é importante a gente entender, eu vou ler a leitura bíblica logo em seguida, para fazer parte do momento, né? E o propósito de Cristo nesse mundo é de proclamar a mensagem de salvação até Jesus voltar. A palavra de Deus, ela nos mostra que a missão da igreja envolve esse propósito, ou seja, a missão de pregar o evangelho a toda criatura, não importa a língua, a cultura, o contexto econômico. Cada pessoa desse mundo deve conhecer a respeito de Jesus e de sua mensagem de salvação. Esse é o nosso assunto de hoje. É importante a gente entender que se todas as culturas precisam conhecer o evangelho, eu preciso, como missionário, como servo de Deus, conhecer o evangelho das escrituras profundamente, e eu preciso também estudar as culturas para as quais eu vou evangelizar. Eu preciso conhecer as culturas. Paulo, ele demonstra muito bem isso quando ele vai pregar em Atenas. Ele cita filósofos, ele cita a cultura para poder convencer e conversar com as pessoas. É claro que tudo isso no poder do Espírito Santo, porque a salvação, ela é um poder de Deus. Ou seja, a pessoa precisa sentir esse poder, ela precisa internalizar a salvação, ela precisa ter fé de que Deus, aquilo que a gente declara, foi realizado. Amém? Então é importante a gente entender. Se eu vou evangelizar na Ásia, eu preciso conhecer a cultura e muito mais ainda. Cada país tem diversas etnias diferentes. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem várias etnias dos índios, a gente tem diferentes contextos entre as regiões norte, nordeste, sudeste, e a gente precisa entender aquilo que são os anseios, a cultura regional aqui no Brasil, a gente precisa entender as cidade, do Paranoá para o Itapuã, para o plano piloto. São questões diferentes que envolvem aquelas pessoas que vivem naquela cidade, os anseios são diferentes, para que a gente possa abordar e apresentar o Evangelho como uma visão supracultural, ou seja, o Evangelho julgando todas as culturas. Mas eu preciso conhecer para poder apresentar o Evangelho de maneira significativa para a pessoa. Né? Então, aquilo que eu trago, a forma como eu demonstro o evangelho, precisa fazer sentido para a pessoa. Por isso é importante a gente estudar não só o evangelho, mas a cultura também. O fundamento da realidade salvífica. Bom, aqui a gente vai ler o texto da nossa leitura bíblica. Entenda o seguinte, olha, numa leitura atenta do livro de Apocalipse, ali no capítulo 5, é possível a gente perceber o propósito de Deus em redimir a
humanidade, que ele começa lá no livro de Gênesis, né? Apocalipse capítulo 5 há um relato de uma grande multidão de pessoas redimidas pelo sangue de Jesus Cristo. Vamos ver esse relato aqui, ó. Apocalipse 5, versículo 9 a 14. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olha que promessa linda, irmãos. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que todas as coisas que neles há, todas as coisas, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder a todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciões prostaram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Que maravilha, irmãos. Isso aqui é o resultado produzido pela obra de Cristo no Calvário. Nesse sentido, anunciar essa realidade salvífica para todo ser humano é o alvo sublime da nossa missão. É o nosso alvo. Bom, esse propósito é um propósito que nós já lemos em Mateus capítulo 8, versículo 18 a 20. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Todo mundo, todas as nações. É um princípio universal. Pregar o evangelho a todos os povos resulta em conversão de milhares de pessoas, de todas as etnias. A ideia, muitas vezes, ela é difícil de se assimilar, e muitas vezes a gente percebe o evangelho muito relacionado com a cultura, mas a gente deve pregar a todas as etnias, a todas as culturas. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes o evangelho ele vai maquiado pela nossa cultura. Em termos práticos, eu anuncio o evangelho e quero que a pessoa se vista igual a mim. Eu anuncio o evangelho e quero que a pessoa passe o seu dia fazendo as mesmas coisas que eu faço. Isso não é o evangelho. Eu tô impondo a minha cultura à pessoa. O evangelho ele é supracultural. O evangelho é uma mensagem de que você está morto nos seus pecados e que Jesus Cristo te dá vida. Ele é o anúncio de que o reino de Deus está chegando e agora você não é mais escravo do pecado, mas agora você é servo de Deus. Então essa é a mensagem do evangelho, para você deixar os seus pecados de lado. E o pecado não é só pecado cultural, isso é que é importante, porque muitas vezes a gente anuncia o evangelho como cultura, e ao invés de a pessoa chegar no evangelho, ele substitui uma cultura pecaminosa por outra cultura pecaminosa, né? Então o evangelho ele é supracultural, ele não tem a ver com cultura, ele tem a ver com uma mensagem, ele não tem a ver, o evangelho não são conselhos, o evangelho é uma boa notícia de que Jesus te salvou, de que Jesus é o rei, de que o reino de Deus, de que você pode fazer e aí a partir de então pratica as obras, a ativação, eu fazer parte da cultura, né? Isso foi muito utilizado, principalmente nas primeiras missões transculturais, em que os americanos, a Europa, a Índia, eles reclamavam muito que
E assim, sofrimento significa que nós vamos estar, a gente vai sofrer tribulações, porque se o mundo ele empresta dinheiro e ele quer uns juros de volta, o cristão, como nós vemos lá no Sermão do Monte, Jesus Cristo fala, olha, empreste, não espere de volta. Então a gente corre contra a corrente do mundo, né? Se alguém te fez mal, faça o bem para ele. Então a gente corre contra a corrente do mundo. E realmente vão vir sofrimentos e tribulações de tudo isso. Bom, esse é um propósito global. Agora vamos identificar o seguinte: pregar o evangelho é uma responsabilidade de todo cristão, certo? Então, vamos analisar. Como está a nossa disposição em levar o evangelho para todo mundo? Essa é uma pergunta muito forte. Essa é uma pergunta muito forte. Você sabia que a vinda do Senhor Jesus Cristo tem a ver com a execução dessa ordenança? Está lá escrito em Mateus capítulo 24, versículo 14. Você sabia que a vinda de Jesus Cristo tem a ver com essa ordenança de pregar o evangelho a toda criatura, que muitas vezes nós estamos negligenciando? Nós negligenciamos a ordem que Jesus nos deu para ficar frequentando igreja e assistindo cultos. Isso te lembra o quê? Uma parábola em que o Senhor ele distribui diversos talentos para os seus servos e servo bom e fiel, ele faz com que aquele talento multiplique. Já o servo mau, ele esconde o talento. E muitas vezes isso faz com que esse comportamento de Deus, de fazer missões, ele representa negligenciar, ele representa então esconder o talento. Então muitas vezes quando a gente acha que ser cristão, que aquilo que nos valida como ser cristão é uma frequência à igreja, é uma frequência à escola bíblica dominical, então o irmão está bem, ele está vindo para a igreja. Errado, irmão. O cristão ele precisa pregar o evangelho, ele precisa fazer missões, vão vir tribulações disso, vão vir. Se não fizer isso, irmãos, nós estamos como aqueles que enterram o talento. Nós recebemos uma missão e não estamos fazendo. Isso é muito pesado, muito pesado mesmo, irmãos. Então a vinda do Senhor Jesus Cristo tem a ver com isso. À luz dessa grande urgência evangélica, o que temos feito em prol do reino de Deus? Culto. E quantos novos convertidos aparecem a cada culto? Nós estamos fazendo culto para crente? O que nós estamos fazendo em prol de crescer o reino de Deus, da multiplicação, do evangelismo, da missão? Temos formado obreiros suficientes para cumprir a grande comissão? Como que nós temos feito isso? Nós temos formado obreiros com foco em cumprir a grande comissão, com foco em evangelizar. Nós estamos formando obreiros para suprir cargos dentro da igreja. Entenda que nós estamos correndo em círculo. Nós não estamos saindo do perímetro da igreja. Nós formamos obreiros para serem líderes de departamento e aquilo, outro, aquilo. E a igreja ela se transforma em uma instituição humana
que eu preciso trabalhar para que ela continue abrindo todos os dias. E é um círculo vicioso. Então a igreja ela passa a ser uma instituição e não o corpo de Cristo que está aqui para fazer a obra que ele começou. Entendeu? Isso é muito importante, irmãos, porque nós somos o corpo de Cristo aqui na terra, ele é o cabeça, é ele que ordena e ele já deu a ordem para os membros realizarem, ou seja, o cérebro já mandou a mão ir, o cérebro já mandou o pé caminhar em direção e a gente está parado. Talvez a analogia da noiva esperando o noivo lá com a sua botija de azeite cheia seja uma analogia que talvez nos dentro da igreja esperando Cristo voltar. Quando na verdade a gente precisa fazer a obra e a gente precisa entender essa parábola dos talentos como crucial. A gente precisa multiplicar aquilo que Deus nos deu. Não é multiplicar o nosso dom, não é multiplicar o nosso talento. Ah, vamos ter mais dons. O dom ele só é útil usado para edificação da igreja, ou seja, para crescimento do corpo de Cristo. O dom ele só é útil se ele for usado para o próximo, para o evangelismo, para o sacrifício, para você fazer o reino de Deus expandir. Ou seja, a salvação ela é gratuita, mas a obra de Deus ela é penosa. A salvação ela é gratuita, mas o amadurecimento ele exige muito esforço. Amém? Outra pergunta aqui. Temos formado obreiro suficiente? E os jovens, eles enxergam a grande urgência desse trabalho? Estamos prontos a dar a vida por essa obra de evangelismo? Estamos? O interessante é o seguinte, irmãos, eu penso assim, quanto mais a igreja se fecha em si mesmo, e eu formo obreiros para a igreja, e eu formo membros para a igreja e tal, vem muitas frustrações. E aquilo desanima, porque você tem plano da igreja crescer, e aquilo outro, a igreja se tornar. A gente já viu tudo isso acontecendo na história. É importante os historiadores falarem assim, né? Que a gente estuda a história para não repetir os erros do passado. E a gente já teve um período em que a igreja foi soberana em grande parte do mundo. Ele é chamado de cristandade pela igreja e pelo mundo é chamado de idade das trevas. Então, quanto mais a igreja conseguiu coordenar todo o meio circular, mais a igreja se corrompeu. Né? Porque ela perdeu o foco da sua missão de fazer discípulos. Então, perceba essa crítica que existe à igreja na Idade Média, a expansão da igreja. Não, a gente tem que expandir o reino de Deus. É diferente. O corpo de Cristo, que é a igreja, ela serve para expandir o reino de Deus. Não é a expansão propriamente da igreja. Você pode pensar, as duas coisas significam a mesma coisa. Não, é questão de foco. Às vezes você possa pensar que isso é um pequeno detalhe, mas não, irmãos, porque quando eu me cerco e me volto para dentro da igreja, ou seja, o trabalho do cristão, de todos os membros, está sendo para dentro da igreja. Ah, eu tenho que ir para a igreja para fazer alguma coisa lá dentro. No almoço, eu vou servir a Deus porque eu tenho que dar uma aula, eu vou servir a Deus porque eu tenho que limpar um chão, eu vou servir a Deus porque eu tenho que fazer uma reforma na igreja, eu vou servir a Deus porque eu tenho que ir para o culto, eu vou servir a Deus porque eu tenho que tocar. E a obra que ele te deu de você ir pregar o evangelho a outras pessoas, isso só vai ser feito se alguém for para dentro da igreja ouvir o evangelho. Aí aí vai ser legal, aí vai ser as duas coisas juntas, uma com a outra. Mas a gente está preocupado mais com a igreja ter um louvor bom, ter um culto bom, e as pessoas, e alcançar as pessoas. Né? Então isso é algo que a gente precisa acordar para isso. E como é que eu entendo que seja esse acordar? Tá aqui, ó, formar obreiros com foco nessa missão, os jovens com foco nessa missão, falar em evangelismo a todo momento, é a obra da igreja, é isso que a gente tem que fazer, evangelizar e aquilo outro. Significa ensinar, significa
coisas diferentes. Sempre dependente da obra do Espírito Santo. Né? A gente sabe que o Espírito Santo ele nos induz para isso. E se a gente ficar parado, a gente não faz essa obra. É responsabilidade nossa. Essas perguntas elas contribuem para atestarmos uma grande realidade. Ou seja, se a igreja não atender ao apelo divino da grande comissão, olha que é responsabilidade nossa. Se houver opção por parte de seus líderes, e se os crentes não se dispuserem a ir ao campo, e se o mundo não receber o evangelho nessa dispensação, neste momento, né, nessa dispensação da graça, haverá um duro juízo contra os negligentes. Capítulo 24, versículo 45 ao 51. Também Mateus 25, versículo 14 ao 30. Isso é muito importante. Vamos ver o apóstolo Paulo, ele via a responsabilidade de pregar o evangelho como obrigação imposta a ele. Nós já lemos um texto áureo lá em 1 Coríntios 9:16. Essa expressão, ai de mim se não pregar o evangelho, ela tem dois sentidos. Primeiro, é uma obrigação e segundo, é uma punição. O apóstolo estava consciente de que pregar o evangelho é uma obrigação que incide privilégio por você ter essa missão, pois é a partir do que Cristo fez por nós, e nesse sentido é um ato de obediência a Deus. Essa obrigação ela também leva em conta a punição em relação à recusa sistemática dessa obrigação imposta ao apóstolo. Ora, pregar o evangelho não é uma opção para o cristão, mas é uma imposição divina. Então, se você é crente, você sabe que tem essa imposição. Você tem que estudar meios de entregar a mensagem de Cristo. Porque você vê que nós recebemos e que nós temos que ralar para executá-la da melhor forma possível. Amém? Há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem de salvação ao pecador. Não podemos, então, desviar 1 milímetro desse santo propósito. De fato, evangelizar não é uma opção. Pelo contrário, é uma imposição divina, como resultado do que Jesus Cristo fez em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Portanto, preguemos a boa notícia para todo pecador e em qualquer lugar em que ele se encontrar. Esse é o mais nobre e sublime propósito da Igreja de Cristo. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, fique com Deus e tenha um excelente Natal.